Oi, 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 gente! Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô trazendo um vídeo diferente aqui pra vocês. Vou trazer uma mensagem a respeito de arrependimento e eu tenho certeza que essa mensagem vai falar muito ao teu coração, então continua nesse vídeo e vamos lá! Eu queria que vocês, se vocês quiserem acompanhar junto comigo, abrissem no livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao 2, que diz: Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. E aí tu me pergunta, ok, e o que é o arrependimento? O arrependimento, ele significa uma mudança de concepção. Existe o arrependimento e existe o remorso. O arrependimento nada mais é do que eu me arrependo verdadeiramente porque eu sei que isso entristece o Senhor. Isso não é a vontade do Senhor para mim como filha e como filho de Deus, né? Porque o pecado nada mais é do que a transgressão da lei. Nós estamos transgredindo os mandamentos de Deus. Então, eu não faço isso porque eu sei que isso vai entristecer o coração de Deus, isso vai entristecer o meu Pai, que não me criou para fazer isso. Então, eu busco a mudança verdadeiramente, o arrependimento verdadeiramente, que é um arrependimento genuíno, que traz uma mudança de vida. Dizer que se arrependeu é uma coisa, agora dar frutos de arrependimento é outra. É isso que Deus espera de nós. É um arrependimento que produza frutos. E eu já vou falar sobre isso com vocês, mas voltando, e o remorso nada mais é do que uma dor momentânea. Eu me arrependo, mas eu volto a fazer a mesma coisa. Depois, eu me arrependo de novo e volto a fazer a mesma coisa e assim vai indo. É um ciclo vicioso que nunca acaba, porque é uma coisa momentânea. Eu me arrependi, mas não foi um arrependimento genuíno, não foi um arrependimento verdadeiro, foi um arrependimento passageiro. Sabe? Não foi algo que, nossa, eu sinto que isso entristece o Senhor, que isso não é a vontade dele para mim, não. É algo que na verdade, é um medo das consequências do pecado. Na verdade, é isso. Eu tenho medo das consequências que esse meu pecado vai me trazer, vai me gerar. Mas é mais ou menos isso. Então, é isso que eu queria perguntar para ti. Será que realmente você tem se arrependido ou você tem apenas passado por um tipo de remorso? Não é uma mudança genuína, algo que traz uma mudança de vida, não. É algo muito passageiro, é algo muito raso. O que produz o arrependimento não é só a tristeza provocada pelo pecado, mas também é a esperança e a certeza do sacrifício vicário que o Senhor fez por nós na cruz. O chamado arrependei-vos significa que nós devemos abandonar o nosso estilo de vida pecaminoso e expressar tristeza pelo pecado. Vamos comigo agora para Mateus, no capítulo 4, que está logo adiante, no versículo 17, que é a primeira pregação de Jesus. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus foi o quê? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A mensagem que os apóstolos traziam era sim uma mensagem de arrependimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 9 ao 10, diz assim: Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. É o que eu disse para vocês, o verdadeiro arrependimento ele vem pela tristeza que dá no coração, porque eu entristeci o Senhor, porque essa não é a vontade dele para mim. O Senhor falou para mim: Jéssica, larga a mentira. E eu falei: poxa, isso é tão difícil para mim, mas eu largo, eu abro mão disso que é tão forte em mim pelo Senhor, porque eu sei que essa não é a vontade. O Senhor, ele é um Deus de verdade, e essa verdade, ela precisa habitar sobre mim. Como que eu posso me dizer filha da verdade, filha de Deus, e continuar na mentira? A Bíblia é clara, ela diz que aquele que mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. O Senhor, ele é o pai da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Em Romanos 6:23, se vocês quiserem abrir junto comigo, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que diz que o salário do pecado é a morte? Porque quanto mais eu peco, mais eu me afasto de Deus. Não sei se vocês já repararam isso, mas às vezes quando a gente acaba caindo no mesmo pecado, a gente acaba se esfriando na fé, a gente acaba parando de ler a Bíblia, a gente acaba parando de chegar até Deus por medo do nosso pecado, por medo e vergonha de chegar até Deus, que é o nosso Pai. Então a gente acaba se esfriando, a gente acaba voltando às velhas atitudes, a gente acaba voltando a ser aquela antiga criatura, e quando tu vê, simplesmente abandonou a fé, sabe? Então é isso que acontece, o pecado ele gera morte. Se eu peco e não me arrependo, eu me afasto do Senhor.
eu volto a ser aquela velha criatura, entende? É por isso que o salário do pecado é a morte. Por isso que eu tô pregando essa mensagem hoje pra vocês, para que essa mensagem realmente entre no coração de vocês e penetre, para que essa mensagem possa trazer a vocês o verdadeiro sentido do arrependimento, para que vocês olhem para dentro de si e falem: poxa, eu tô pecando nisso, eu sei que isso pode gerar morte dentro de mim, eu posso me afastar do Senhor, que é tudo pra mim, Ele é tudo que eu sou. Então hoje eu vou trazer uma nova mudança de vida pra mim, eu vou me arrepender verdadeiramente, e é essa mensagem que eu quero passar pra vocês, sabe? Em Romanos 7:15 tem uma das passagens que eu adoro, que fala sobre a luta de Paulo contra a própria carne, que ele diz assim, presta bem atenção nessa mensagem que é muito forte, porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu odeio, eu acabo fazendo. E se eu faço o que eu não quero, eu consisto que a lei ela é boa. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha própria carne, não habita coisas boas. Pois o querer estar presente em mim, mas o executar o bem, esse dentro de mim eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não o faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E passando um pouquinho mais pra frente, ele continua falando sobre essa luta contra a carne e o espírito dele, porque dentro dele existe uma vontade de fazer aquilo que é bom, só que dentro dele também existe uma vontade de fazer aquilo que é mal. E aí Paulo olha pra dentro de si e fala, poxa, o bem que eu quero fazer, isso eu já não consigo, porque o mal que existe dentro de mim, esse sim eu acabo fazendo. E é isso que acontece dentro de nós, porque dentro de nós existe sim a parte boa e a parte ruim, que nos leva para o pecado, que essa é a nossa natureza, uma natureza caída, né? Mas Jesus se fez sacrifício por nós, para que hoje nós pudéssemos nos arrepender verdadeiramente e alcançar a graça do Senhor. A gente pode sim lutar contra o nosso próprio desejo. Olha, minha carne fala, ó, Jéssica, mente nisso aí, né? Para te conseguir, não sei o quê. Mas Jesus falou, ó, Jéssica, eu falei para ti que não é bom mentir. Não mente. Seja verdadeira sempre. Então sempre vai ter essas duas vozes dentro da nossa própria mente lutando uma com a outra. O que eu faço? O que será que tem que fazer? Né? Então às vezes isso já está impregnado dentro da nossa mente que a gente tem que fazer. Mas não, isso é uma mentira. A gente não tem que fazer. A gente tem que fazer aquilo que é certo, que é verdadeiro, que é puro. E aí vem os frutos do arrependimento que eu vou trazer para vocês agora. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Esses são os frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento também, né, é crer no Senhor Jesus Cristo, mudar, ter uma mudança de vida, se entregar verdadeiramente para Ele, né? O batismo e os frutos do Espírito, né? Porque é impossível a gente crer em Jesus, ter uma vida com Ele e os frutos não seguir aqueles que creem em Jesus. Então esses são os frutos, é a paz, é o amor, é a alegria, é a benignidade, é a bondade. Esses são os frutos, sabe? Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente acaba dando espaço para a carne, mas eu quero te encorajar através desse vídeo a você dar lugar às coisas do Espírito, se alimentar das coisas do Espírito. Claro que não é fácil, porque a gente não acorda todos os dias querendo ler a Bíblia, bem pelo contrário, a gente acorda não querendo ler, a gente acorda não querendo orar, a gente acorda não querendo fazer as coisas que o Senhor pede, mas como eu falei, é uma luta constante entre a carne e o Espírito, e quem deve predominar deve ser o Espírito. E para ele predominar, a gente precisa alimentar mais ele do que a nossa própria carne, né? Porque senão a carne ela vai gritar e muito. E aí, tu me pergunta, como que eu faço então sobre a questão dos meus pecados, como que eu faço para alcançar perdão, né? E em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz assim: aquele que encobre os seus pecados, ele não recebe o perdão, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Em Tiago 5,16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muita a pena.
Então, o meu conselho para ti, procure alguém de confiança, né? Procure um amigo de confiança que sabe que realmente vai orar por você, que não vai te julgar pelos teus pecados, até porque todos nós pecamos, né? E não é uma vez só, é o tempo todo. Todos nós pecamos, o teu pecado não se faz diferente do meu. Então não tenha vergonha de pedir ajuda, de expor a tua vulnerabilidade, de expor a tua fraqueza e pedir ajuda. Isso é muito mais do que você possa imaginar, né? Em Lucas, no capítulo 15, que eu vou ler também, né? Eu tava lendo hoje de tarde Lucas capítulo 15, que diz assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come ainda com eles. E ele lhes falou essa parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros, e ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que acham que não precisam de arrependimento. E no versículo 9 de novo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Enfim, versículo 10: Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha te edificado de alguma forma. Eu oro para que, em nome de Jesus, vocês alcancem um arrependimento genuíno, que traga uma mudança de vida na vida de vocês. E é isso. Compartilha com algum amigo. E um beijo!